Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, salve, salve! Tudo de bom para você? Nós estamos já com imagens, né, ao vivo de Miguel Brambila aparecendo aí no vídeo, já para nós iniciarmos o nosso Sabe Caxias by Bitcom na edição desta nossa... coisa bonita, Miguel Brambila. Bom te ver, meu irmão. Muita felicidade. Me felicita muito em te ver, né? E me deixa muito alegre, muito feliz em saber que está tudo bem com você. Por isso eu te mando um abraço muito especial aí a você, extensivo também a todos, né, aí da tua família. Que bom te ver aí, né, desse jeito forte, saudável. E para nós falarmos um pouco mais sobre a movimentação. Tive que abrir aí com a sua câmera imediatamente, Miguel Brambila, porque passei por uma pequena dificuldade técnica aqui, né? Nós estamos com uma pequena dificuldade técnica, eu já vou corrigir aqui. Agora eu vou aparecer também em vídeo para todos. Agora sim, né? A gente vai conseguir estar aparecendo aqui. Mas faça o seguinte, vai cumprimentando a todos aí. Miguel Brambila, eu já faço minha saudação, já apareço também em vídeo. O importante é que nós estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Legal, Edinho. Bom dia. Bom dia a todos. Está um reverb aqui, o sanduíche. Mas tudo bem, vamos indo, né? É um prazer estar falando mais uma vez com vocês. Estamos fortes porque precisamos nos manter fortes, Edinho. A felicidade, nesse momento, ela está colapsada, vamos dizer assim, por os nossos desafios, mas vai passar, né? Esse momento, agora está tudo bem, Edinho, com o áudio, viu? Perfeito. Esse é um momento difícil de passar a todos nós, mas vamos lá, né? Bom dia a todos e mais um programa, graças a Deus, né? Que Deus nos acompanhe nesse programa também, meu caro, querido amigo, né? Importante, né? E parceiro desse programa, Edinho Soares. Que coisa bacana. Miguel Brambila, nós vamos destacar hoje, né, para as pessoas, e há uma grande e uma profunda reflexão disso, porque há um plano de fundo, há um raciocínio muito forte também a ser extraído de tudo isso. 520 anos de Brasil. Hoje um dia memorável, por assim dizer, que marca o início dessa epopeia, dessa trajetória, dessa importante nação que se chama Brasil. E a gente para observar, olhar o profundo das nossas essências, né? Passamos já aqui por monarquia, já passamos por aqui por imperialismo, já tivemos República Velha, já tivemos a República Nova, já tivemos algumas manifestações golpistas, militaristas, né? Tanto na década de 30, como também logo mais adiante em 64. Tivemos movimentações que abalaram, né? Tivemos a República Nova, tivemos as situações, né? A Constituição de 88, também um grandioso marco dentro do nosso país. O que a gente pode fazer de análise para nós fazer um fechamento e um culminar que nós estamos hoje nesse caldeirão democrático, né? Nesse borbulhar de fervilhar de muitas ideias, no qual que eu acho que a expressividade da população brasileira nunca teve tão vívida e tão presente, caracterizada nesses amplos e grandiosos movimentos populares. Dentro desse nosso movimento democrático, há múltiplas e vezes múltiplas e essências, né? E desejos desse movimento, dessa massa chamada Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes. O que a gente pode refletir para hoje? Legal, né? Parabéns ao nosso Brasil, né? Somos brasileiros. Eu acho que nós temos que refletir, Edinho, que somos todos cidadãos brasileiros e cada vez mais cidadãos do mundo. Estamos todos, né, na mesma nave mundial. E falando de Brasil, das nossas fronteiras mundiais, eu acho que nós deveríamos, né, pelo menos tentar avançar na questão de irmandade, em todos os sentidos, né? No sentido de que é possível divergir sem se destruir mutuamente, né, sem se tornar inimigo do outro. Isso seria muito bom quando atingimos, mas creio que é possível chegar a esse momento, nós chegaremos lá. Importante lembrar que os símbolos nacionais precisam ser revisitados de uma maneira mais respeitosa,
Não basta se vestir da bandeira do Brasil para ser um patriota, é preciso estudar história, é preciso estudar direitos e deveres, é preciso respeitar a Constituição, né? Parar com essa história de golpismo, de conspiração, de extrema-direita, extrema-esquerda, que acredito, na minha opinião, que ambos querem se perpetuar no poder o máximo possível, e saber que juntos, né, se pode construir assim uma nação. Nós temos, por exemplo, a maior safra de grãos da história do Brasil, contrapondo aí toda essa questão da balança comercial, né, que vai nos dar um pouco de alento. Somos todos partes do mesmo Brasil, não é porque o governador de tal estado é de esquerda, que o governador... Eles foram eleitos. Então, quer dizer, a partir do momento que você foi eleito, você está representando todos os eleitores, não só aqueles que te elegeram. Isso é uma questão que o Brasil precisa amadurecer ainda, Edinho. Brasil, nesse contexto que você acabou de nos dizer, eu já estou preparando aqui, nós temos um áudio para nós ouvirmos daqui um pouco mais, né? Uma sonora para nós ouvirmos. Nesse contexto, Miguel Brambila, que você falou sobre o nosso superávit que nós vamos ter no setor de agricultura, né, em grãos e a proteína animal, que somos os primeiros líderes mundiais na produção, a gente pode dizer que o Brasil é o celeiro do mundo? Sim, nós somos, podemos sim, Edinho. Eu quero só um parênteses para registrar aqui, né, que não sei se tu está tendo acesso a Dona Lourdes Maria, né, Edinho, amo estes vossos programas, Vila Cristina, tua fã lá, viu? Abraço. Manda um abraço para ela. Deus abençoe. Abraço, minha querida. Lourdes Maria, Deus te abençoe. Tudo de bom. Obrigado pelo carinho aí. E sempre esteja aberto para teus comentários aí, tá? Abraço. Aproveita, Edinho, manda um abraço para Dona Marisa Brambila, que é minha mãe, é suspeita em ser a minha fã, mas ela pode ser, que daí ela não é suspeita e ela gosta muito de ti também. Né? Um abraço também para você. Marisa? É Brambila. Marisa Brambila, abraço para você também, muito obrigado. É que eu fiquei confuso com Lourdes Maria e Marisa, né? Grande abraço para você também, muito obrigado pela companhia. Nós somos uma fronteira agrícola, a última fronteira agrícola, porque a China é uma região muito montanhosa e não consegue produzir. A África tem um clima muito inóspito. Nós somos, sim, o Brasil é o celeiro do mundo, mas nós precisamos nos unificar e não nos tornarmos imperialistas por sermos celeiros do mundo, né? Mas o Brasil é um país solidário, é um país que aceita a caridade, né? Aceita a migração com caridade. Nós recebemos aí haitianos, venezuelanos, né? e refugiados de muitos países. Então, estamos 520 anos, parece muito ao longo, né, da história, mas lembremos que a China tem 5.000 anos. 5.000 anos. Né? Se não mais, né, país... Miguel? Por aí. Então, quer dizer, essa cultura asiática aí, os europeus são oriundos do Império Romano, lá daquela época, então eles estão avançados porque se reconstruíram como nação várias vezes, desde das guerras, né, do tempo da Inquisição, dos períodos mais obscuros, né, da Revolução Francesa, do feudalismo, ali onde o Estado se subdividiu em pequenos reinos, onde acabou aí o comércio e as pessoas se fecharam. Quer dizer, depois do Império Romano houve, né, esse retrocesso, onde as pessoas foram para o interior, e os pequenos reinados, então não havia uma unidade nacional, mas oriundos aí desde o tempo da Grécia. Então, quer dizer, o Brasil, sim, é um país jovem, que precisa amadurecer política e democraticamente. Essas questões golpistas aí estão muito acirradas de querer derrubar o presidente, não se trata disso. Eu acho que não devemos derrubar o presidente caso, né, não haja motivo para isso. E o presidente precisa agir de uma maneira mais positiva. Justamente falando nesse sentido, Edinho, eu trouxe uma sonora do Osmar Terra. Já está aqui com a gente. Que era um cotado para ser ministro da Saúde, que gostaria de ser, que é totalmente contrário ao Mandetta, que já saiu, o ex-ministro da Saúde. E vai ao encontro aí eu gostaria de colocar para mostrar que nós somos aqui bastante, né, independentes, apesar de termos a nossa opinião. Nós vamos dar espaço a todos, mas é preciso esclarecer primeiro, né? Primeiro que eu não concordo com o que ele vai falar, mas nós vamos colocar quem concorda, beleza, eu acho ótimo, né? E o Osmar Terra foi secretário de saúde aqui do governo do Rio Grande do Sul, ele está do lado do Bolsonaro, né, é contra o mundo, achando que é só uma gripezinha realmente, que o pior já passou, né?
Então, depois nós falamos sobre isso, vamos rodar o que ele tem a dizer, né? Cada um vai julgar por si próprio, e nós, é claro, vamos emitir nossa opinião em instantes, Edinho. Ok, vamos acompanhar então esse material, né, do Osmar Terra, e preste bem atenção, é praticamente quase uns 10 minutos de entrevista, né, do material que ele tem disponível, a gente vai ouvir então agora. Vamos lá. Flávio, eu queria te dizer que a epidemia, a boa notícia é que a epidemia já está em declínio em São Paulo, já atingiu o pico no final de março. Analisando todos os dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, são informações de lá, a epidemia não está caindo, ela está desabando, está diminuindo o número de casos novos por dia, assim, de uma maneira surpreendente, né? Então, a epidemia em São Paulo, mais 2, 3 semanas, termina, né? Já chegou no pico no final de abril, de março. O que é o pico? O pico é quando chega uma epidemia que não tem tratamento e não tem vacina, ela só termina quando ela contamina a maior parte da população. Quando ela chega em 60%, no caso do coronavírus, da população com anticorpos, já que foi infectada, já tem anticorpos para o vírus, ela forma o chamado efeito rebanho, que é uma grande quantidade de pessoas com anticorpos para o vírus impedem que o vírus progrida com a velocidade que ele vinha progredindo antes de contaminação e começa a cair a curva, começa a cair o número de casos, né? E termina, mais 6 semanas terminou. É uma curva de 6 semanas para subir, 6 semanas para descer. Então nós já estamos na curva descendente já lá embaixo em São Paulo, né? É muito surpreendente porque foi na última semana de março, mas a velocidade de queda de novos casos é grande, inclusive de hospitalização também está caindo, né? Os hospitais estão se esvaziando em vez de se encher, né? Não tem colapso da rede de São Paulo, não vai ter, porque vai cair muito o número de casos, né? Então, não há... E isso independente das medidas de quarentena, porque a medida de quarentena tem outro objetivo, é de não deixar chegar no pico, né, rapidamente, de empurrar o pico para adiante, para alguns meses na frente, para achatar a curva, né, quer dizer, o número de casos não subir muito, para se chegar aos 60% da população, chegar lá na frente, dar tempo da rede hospitalar atender. Isso não existe, o vírus não respeita essas coisas. Não combinaram com o vírus isso, entendeu? O vírus te contamina dentro de casa, fora de casa. Na quarentena ele contamina mais dentro de casa do que fora de casa. Foi o que aconteceu na Itália. Explodiu, quando a Itália ficou em quarentena radical, explodiu o número de casos na Itália, né? Então, o ciclo do vírus de contágio em São Paulo está se cumprindo exemplarmente, como se não tivesse nenhuma loja fechada, nenhuma quarentena, nada, nada, nada. Ele está fazendo o que ele faria se não tivesse tudo funcionando, né? Então, não há alteração, não há um doente a menos, não há uma morte a menos, entendeu? Porque estão fazendo aquela quarentena radical lá. Nenhum estado está acontecendo. Mas São Paulo, como é o epicentro, ele é muito importante, que é o lugar que tem mais casos, né? Praticamente 40% dos casos do Brasil estão em São Paulo. Então, caindo a epidemia em São Paulo, também puxa a epidemia do Brasil para baixo, os números do Brasil para baixo. Eu quero dizer que é bem provável que nós já tenhamos passado do pico da epidemia no Brasil, o dia foi 8 de abril, o dia que teve o pico mais alto. E de lá para cá está caindo. Então, é sinal que está caindo também o número de casos, né? Eu falo isso porque eu coordenei enfrentamento de várias epidemias, né, de febre amarela, de dengue, quando eu fui secretário, e ajudei na epidemia de dengue do Rio, eu era presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, mandamos médicos, inclusive criamos uma Força Nacional do SUS, né, para atender junto com o Ministério. Eu conheço isso aí, eu não estou falando de livro que eu li, eu estou falando de experiência vivida, né? E enfrentei H1N1, que para mim foi um vírus muito mais letal do que o vírus do coronavírus. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer que está acabando a epidemia em São Paulo. Está indo para o fim, não justifica nada as medidas que estão sendo tomadas, né? Na questão do Brasil, a epidemia não está em todo o Brasil. É importante dizer isso, nem vai se espalhar para todo o Brasil, né? As epidemias têm essa característica, elas nunca são em todo o país. O Brasil é muito grande, então elas acontecem intensamente em algumas regiões e depois terminam e no resto do Brasil não acontece nada. Só que
Pode ter alguns surtos no futuro, em algumas áreas do Brasil e tal, mas com vacina que vai se desenvolver, se controla isso. Na epidemia propriamente dita, ela está existindo na Grande São Paulo, forte, com mais força, na região do Grande Rio, né, de Janeiro, na região de Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza e em Manaus. Aí são os lugares que têm mais casos, né? Vamos botar todas as capitais juntas. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não tem pouquíssimos casos. O vírus não circulou. Esses lugares é onde o vírus circulou mais, né? Circulou por causa do comércio com a China, com a Itália, por causa do turismo, no caso do Rio de Janeiro. Por que Fortaleza e não Recife, não Salvador? Porque Fortaleza tem 3 voos semanais diretos para Milão. Milão foi o epicentro da epidemia na Itália. A Itália, porque é a capital da moda e tem o correspondente dela na China, é Wuhan. Tem muitos negócios com Wuhan e tem muitos empresários chineses que se instalaram, inclusive levando funcionários e tal, em Milão, né? Então tem uma circulação, é o lugar que mais circulou o vírus na Europa, por causa desse entre e sai dos empresários chineses, dos italianos que vão fazer negócio em Wuhan e voltam. Então foi o lugar que teve mais casos, né? O sul da Itália, por exemplo, não teve epidemia, né? Como tem regiões inteiras do Brasil que não vão ter epidemia. Tocantins teve 25 casos, e nenhum hospitalizado até agora. Tem 4.890 municípios que não tem um caso. E estão tudo fechado, o comércio fechado há 30 dias, quebrando tudo, sem ter um caso. Sem ter nenhum caso diagnosticado, né? Então, esse é o problema das epidemias, desse tipo de quarentena que inventaram, essa quarentena radical, que não resolve nada, não evita o pico, não adia o pico, não achata a curva e quebra toda a economia, né? O Brasil, então, deve ter entrado, hoje a gente vai confirmar isso, hoje de tarde, mas os números estão caindo depois do dia 8 de abril, então provavelmente o pico foi 8 de abril, e está acabando em São Paulo. Não tem motivo para pânico, nem tem motivo para tomar medidas drásticas de fechar tudo. Vão ter 1 milhão de mortos, 400 mil mortos, como eu vi aí o Intercept falando. Não tem motivo para pânico. A mortalidade vai ser uma mortalidade semelhante à mortalidade que tem todos os anos de infecções respiratórias no Brasil. Não vai ter muito mais do que isso, né? Sei lá, 4 mil, 5 mil, né? Pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso, né? Não vai ser os 432 mil do Intercept, nem 1 milhão daquele virologista lá, porque eles estão se baseando em cálculos do Imperial College de Londres, que extrapolou, disse que iam morrer 40 milhões de pessoas nessa epidemia, assustou todos os governantes, por isso que a Europa toda fechou, e os países que não fecharam, né, que são os países da Ásia, tiveram o melhor resultado. A população está trabalhando, tomando todos os cuidados de proteção individual e protegendo o grupo de risco. São os países, a Coreia, o Japão, a Singapura, a própria China. A China não parou, a China fechou ali no início a província de Hubei e depois abriu. E nunca parou Xangai, nunca parou Pequim, nunca parou nada. Então nós estamos sendo mais realistas que o rei, estamos tomando medidas exageradas que não têm resultado nenhum, né? E estamos indo para o fim igual, porque esse vírus é assim, ele não combinaram com ele vai fazer o que tem que fazer todo o vírus, que é contaminar o maior número possível de pessoas, o mais rápido possível, e depois com o próprio efeito dos anticorpos que se criam em toda a população, o vírus decai e desaparece. É isso, né? Então eu acho que é momento da gente comemorar, até porque é um momento muito importante da gente reconhecer que a epidemia não tem esse negócio da epidemia ser no final de maio, agora vai subir a curva, não tem nada disso. Está caindo, vai cair em todo o Brasil. Podem escrever isso e me cobrem. Tá então, né, Miguel Brambila, para nós fazermos uma positiva ou, né, uma análise, né, no jeito de ser positivo, de qualquer forma, observando o que nós acabamos de ouvir referente a esse áudio aí. É verdade, Osmar Terra, né, deputado federal, ex-ministro do governo, foi cotado para substituir o Mandetta e fala desde sempre esse discurso aí de minimização da pandemia mundial. Olha, eu gostaria, não é nem positivo nem negativo, mas é democrático, né, deixarmos esse espaço para que o pessoal julgue. Gostaria muito que ele estivesse
correto, né? Mas só vamos referenciar que ele disse que o pico seria 8 de abril, que tudo estaria sendo minimizado. Nós vimos os noticiários hoje, né? Manaus, com Tá grandes triste, né? dificuldades. São Paulo está em estado de emergência hoje. Os casos, né, de coronavírus aumentaram. Eu anotei aqui, Edinho, né, a notícia de hoje são 2.700 mortes. Lembrando que não há nenhum gesto de solidariedade pública das nossas autoridades federais com relação a esses familiares envolvidos. 2.700 pessoas, valas comuns. O Rio de Janeiro entrou em colapso. Manaus nós já falamos. Pará entrou em colapso. Né? Enfim, nós não estamos falando para que isso gere pânico, mas é preciso ter disciplina, né? Quem acreditar realmente, né, no Osmar Terra, que bom, eu acredito, gostaria muito de acreditar nele, que fosse isso. Está ele no compromisso, né, de depois passar por isso. E positivamente falando, Edinho, a Alemanha começa a testar uma vacina já em testes clínicos. Sim, verdade mesmo. Eles começam a fazer alguma fase de testes, né, de uma vacina, mostrando que há um desejo muito forte, né, por parte do mundo de trazer uma cura sobre tudo isso, né, trazer uma cura para esse... Aqui no Brasil também temos testes farmacológicos, né, inclusive Marcos Pontes, né, diz que está fazendo alguns testes, né, já com alguns medicamentos, diz que está na mão para ser utilizado. Temos ainda a cloroquina. O mundo está se caminhando, né, para possivelmente trazer aí uma cura. E tem pessoas que estão usando até soluções veterinárias em outros países aí como base de testes, né? Inclusive usando vermifugos, né? Coisa assim de cunho mais veterinário. Mas né, nessa luta de contra-ataque a esse inimigo mortal, minúsculo, microscópico, que ninguém enxerga e que está aí assustando todo mundo, eu acho que nós temos que fazer diversos testes mesmo, Miguel. Sim, desde que as pessoas autorizem, né? Que isso não seja uma prescrição coletiva errada. Com certeza, porque né? acha, por exemplo, assim, que o pessoal quer mostrar muito serviço e esses testes que estão sendo feitos na Alemanha eu acho positivo, não que nós sejamos, nem que tenhamos complexos de vira-lata, não é isso, mas é preciso ter comprovação científica, Edinho, não adianta, né? Claro, isso me lembra essa automedicação, você tomar vermífugo, você tomar qualquer coisa, quando você antigamente, quando não tinha anestesia, né, o cidadão no filme de faroeste tomava uma garrafa de uísque, né, e arrancava a bala com uma faca fervendo, né, e depois cauterizava, né, me lembra, era medieval isso, né, nós não estamos mais nisso, né? Por exemplo, contrapondo nessa questão, uma matéria da revista Exame, eu vou botar o link, inclusive, embaixo do programa em seguida aqui, a hidroxicloroquina causa mais mortes do que tratamento padrão, diz um estudo. Está publicado na revista Exame com a data de 21 de abril. A conclusão se baseou em uma pesquisa abrangente em hospitais de veteranos dos Estados Unidos e foi feita com 368 pacientes. Então, estamos sendo cobaias ainda. O decifra-me, eu te devoro. Né? Depois o pessoal pode ler o link aí, vai estar embaixo aqui, agora já vou colocar. Uma pesquisa com hidroxicloroquina, medicamento usado para malária, citado frequentemente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assim como o nosso aqui, o Jair Bolsonaro, como um possível tratamento para o coronavírus, não mostrou benefícios deste remédio contra a Covid-19. A conclusão ocorreu em uma pesquisa abrangente em hospitais de veteranos do país com 368 pacientes. Houve mais mortes entre aqueles que tomaram a hidroxicloroquina do que entre os que receberam tratamento padrão para a doença, de acordo com os pesquisadores envolvidos na iniciativa. O estudo em âmbito nacional não foi um experimento rigoroso, mas é o mais abrangente até agora a analisar o medicamento usado sozinho ou acompanhado do antibiótico azitromicina contra a Covid-19, Edinho. Olha só, então tá aí, acho que é bastante interessante isso, precisamos realmente testar, né? Quando eu estava falando em testes, eu falei no seguinte, de verificar as eficácias, né? Não no sentido de já ir e testar em seres humanos, porque muitas vezes, né? E sabe que há relatos disso, né, Miguel? O Miguel sorri, mas é uma grande verdade. No passado, as pessoas eram utilizadas como cobaias sem saber que estavam sendo utilizadas como cobaias em diversos exames e diversas buscas mirabolantes de curas.
e também testes de outros tipos de enzimas, medicamentos, né? Até mesmo produtos que era com a ideologia de trazer potencialidade ao ser humano, e quando as pessoas vinham, passavam-se 10, 15 anos, estavam todas com diversos tipos de doenças, não entendiam que foram vítimas, enganados, achavam que estavam num programa de outras coisas e estavam sendo enganados. Isso aconteceu muito no passado, né? É verdade, não duvido que não aconteça em países ditatoriais, né, na China, por exemplo, na Coreia do Norte, né, e muitas vezes, né, nós tivemos nos anos 70, eu já citei aqui, a questão de um anticoncepcional que não era autorizado e testado cientificamente, que era a talidomida, que gerou filhos mutantes depois, porque as pessoas tomavam o anticoncepcional, engravidavam, não abortavam, porque não eram abortistas, né? Uhum. Filhos nasciam sem perna, sem braço, né? Até isso, depois o Estado teve que sustentar essas vítimas da talidomida por longos anos. Então, quer dizer, nós não podemos ficar aí nesse chute científico, né? Perfeito. É difícil para todos, meu caro amigo. Mas eu tenho certeza que tu, como ser humano prudente também, né, está tendo a obrigação de colocar esperanças para todo o nosso público. É isso que nós falamos quando você fala desses remédios, eu entendo que você fala dessa maneira também. Com certeza, meu irmão. Agora estamos chegando já ao término dessa programação. Deixa o espaço final para suas considerações finais. Ontem também nós teríamos que ter comentado sobre o Tiradentes, né? Que seria a ideologia de trazer já um pensamento republicano para a época, né? Claro que a Inconfidência Mineira ela se deu em torno do Estado de Minas Gerais, era um movimento que buscava, né, ser cerceado dentro do Estado mineiro, mas que já trazia alguma luz sobre os pensamentos republicanos, né? Isso foi a data do dia de ontem também, e essa data também ontem, né, marcou e traz raciocínios sobre isso, assim como a data de hoje também traz seus raciocínios e tudo que nós já deliberamos dentro dessa programação. Meu irmão, grande abraço para você e até amanhã. Verdade, Edinho, um abraço, né? Eu acho que temos que nos coletivizar como cidadãos humanos, darmos as mãos e parar com mocinhos e bandidos, né? Ninguém tem a resposta absoluta. O único ser humano que mesmo assim não foi, que veio como um ser humano, né? E que não foi unanimidade e não é até hoje Jesus Cristo, na minha opinião. Olha só. De resto, somos todos seres humanos falíveis, inclusive eu, né? Muito falível, inclusive, né? Com orgulho, com vaidade, não estamos a verdade absoluta, e nem quem está no poder, né? O poder não é absoluto, é democrático, então vamos pensar nisso, né? Desde a Inconfidência Mineira, o mártir, né? O Brasil é muito ainda de mártires, né? De mocinhos e bandidos, também é assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, vamos acreditar que a coletividade, juntos seremos mais fortes e venceremos isso, Edinho, e se errarmos, recomecemos, que é assim que se faz o sucesso. Boa tarde e até amanhã. Tá certo, meu amigo. Tchau, tchau. Tá, então, o nosso lance esportivo, ou melhor dizendo, nosso Sabe Caxias by Bitcom, que sempre vem logo após o lance esportivo, encerrando agora nesse momento para você, retornando em próxima edição amanhã para você, na quinta-feira, nesse mesmo horário, a partir das 11h30, e você é o nosso convidado especial. Grande abraço, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.